Opa, boa tarde para você. Vamos chegando nessa quarta-feira. A gente chega ao vivo para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Seja muito bem-vindo você aqui no nosso programa, tá bom? Hoje a gente vai falar muito de futebol. Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde para você. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band Vale. Tem futebol de primeira divisão hoje em São José dos Campos. Sim. Joga aí o Santos Futebol Clube, grande Santos do Pedro Mariano, para enfrentar o Londrina na Copa do Brasil. E vamos falar do Taubaté e principalmente também e com atenção especial também para o basquete, né, Andressa? Hoje um jogo decisivo para o São José Basquete no NBB. Ainda tem informações de surf, mas a gente começa falando do Taubaté, falando no futebol, né? Porque quem está aqui com a gente no estúdio é o gerente de futebol do Murrão, o Gilson Rezende, conhecido Gilcinho. Tudo bem, Gilcinho? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Andressa? Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Antônio Carmo. Muito bem, você pode participar ao vivo do nosso programa, mandando a sua pergunta para o Gilcinho, mandando a sua opinião para ele sobre o Taubaté, mandando também falando sobre o basquete joseense. Fique à vontade, facebook.com/os donos da bola vale. Por aqui, futebol, o Taubaté garantiu matematicamente a classificação para a próxima fase da Série A3 e o primeiro objetivo foi cumprido. Agora começa outro planejamento na busca do acesso. Gilcinho, agora você diria que é outro campeonato ou continua o mesmo campeonato, quem chega, quem sai? Como é que está o time? Sim, a equipe cresceu no momento certo da competição. A gente vem de 4 vitórias seguidas, então, mas agora é focar, ainda tem a partida contra o Nacional, que é muito importante que a gente consiga vencer e terminar nessa segunda colocação, né, para na outra fase a gente vinha decidir dentro de casa. Então, acho que a única diferença é essa, de classificar bem para poder decidir a última partida em casa, mas é um outro campeonato, né, começa todo mundo do zero, mas eu acho que estou muito confiante com o que a equipe vem produzindo, né, a gente começou até com 2 vitórias, depois a equipe caiu bastante, mas agora no momento decisivo da competição a equipe vem numa crescente muito grande, então isso nos deixa muito confiante e continuar o mesmo foco, né, trabalhando bastante para a gente conseguir realmente esse acesso. Você acha que deu para dar uma respirada ou não pode aliviar agora, principalmente na segunda fase? Não dá para respirar, que a gente conversa lá que a gente tem 1 minuto para comemorar a vitória e tem que sair correndo atrás, a gente ainda precisa, né, tem a cidade abraçar realmente a equipe, a gente precisa muito disso para poder continuar honrando com os jogadores, que eles têm demonstrado, assim, jogando muito bem dentro do campo, mas que a gente consiga realmente estar honrando os compromissos com eles. Né? Gilcinho, tudo bem, né? Duas perguntas para você. É o seguinte, estou vendo que você está mais magrinho do que quando você jogava. Você está correndo mais fora de campo do que quando corria? Hoje, agora é 6 da manhã, 8 da noite, 9, meio-dia, não tem horário? Olha, eu brinco bastante com isso, que realmente estou correndo mais fora de campo do que eu corria dentro. Eu perdi 4 quilos desde quando começou o campeonato, porque a gente sabe qual é a dificuldade realmente de um time do interior. E o Taubaté não é diferente, então a gente tem que fazer nosso papel também de gerente, tem que correr junto com a diretoria também na parte de captação. Essa corrida atrás de investidores, de dinheiro, de melhoria, então, melhoria de estrutura. Então a gente tem corrido realmente, o dia começa às 7 horas da manhã, às vezes até meia-noite a gente está no telefone, conversando com o presidente, conversando com os diretores para ver qual que vai ser o próximo passo do dia seguinte. Então, e o apoio você tem recebido da cidade, como é que está? Bastante. A gente tem que agradecer muito também ao prefeito, que tem aberto realmente as empresas para a gente estar correndo atrás. O prefeito está ajudando. Está ajudando. Está ajudando vocês. Um amigo pessoal, que é o Eduardo Cursino, que é secretário de governo, jogou no Taubaté em 90, 91, gosta muito do Taubaté, realmente tem nos dado uma força muito grande. Então são pessoas que têm ajudado e agora a gente espera realmente que nessa fase final também a torcida, né, compareça em peso, que a gente também conta, é muito importante essa renda também para a gente estar conseguindo dar uma situação melhor para os jogadores também. Gilcinho, a segunda pergunta que eu queria fazer, Andressa. Olha que situação maravilhosa. O São José Esporte Clube depende, de qualquer maneira, do Taubaté. Se o Taubaté, por exemplo, entregar o jogo, que o Gilcinho parece que vai dizer aqui que o Taubaté está querendo entregar o jogo, não sei se é isso, o São José não precisa nem ganhar do Juventus, né? Tem outras situações. Como é que é? Estou brincando, logicamente. Gilcinho, como é que é essa situação? Vocês estão comentando muito isso daí e tal ou estão ignorando? Não, a gente, até ontem, conversando com o Ito, né, com o treinador, até o pessoal do Osasco também ligou para ele, escutando que ele ia poupar jogadores. A gente vê também nas redes sociais, né, os torcedores preocupados com isso, e não vai ter jogador poupado. O que acontece é o Lelo, que realmente teve uma pequena lesão, não tem como, não vai estar pronto para essa partida. E talvez o Danilo vai ser examinado melhor, porque teve um corte um pouco profundo no pé, né, levou até um ponto falso na última partida, mas é muito importante para a gente terminar em segundo lugar. Se manter em segundo lugar.
segundo, até para entrar com respeito na outra fase. Quem viu outra coisa, o Nacional tem um bom time, eu vi jogar, é um time que com certeza vai dar trabalho. Não, eu tenho conversado com alguns amigos também que realmente encontraram o Nacional pela frente, falou que é um time perigoso. E pra gente, como eu falei, é muito importante a gente terminar em segundo, entra com respeito, a equipe não perde foco, acho que não é importante continuar essa crescente. E uma vitória continua com mais moral o time também, fica como cabeça de chave do outro grupo, né? Vocês fogem do Juventus, que teoricamente é o melhor time do campeonato, em pontuação pelo menos. Tem mostrado isso, realmente é uma equipe muito boa. E a gente entra como cabeça de chave e entra respeitado. Quem olhou o Taubaté durante todo o campeonato, vê a gente lá na parte do meio da tabela e viu o crescimento que a equipe teve nessa fase final, vai entrando respeitando, acho que o Taubaté entra forte. Então a gente tem que seguir nesse mesmo caminho, pensar na vitória com o Nacional e depois a gente pensar realmente na outra fase, que vai ser muito importante pra gente. E aí o São Zé que faça a parte dele, que vocês vão fazer a de vocês. Não, a nossa parte pode ter certeza que a gente vai estar fazendo. Não tem desculpa, né? Não tem corpo mole, não. Jussim, a gente comentou bastante aqui também sobre o jogo contra o São José dos Campos Futebol Clube no Martins Pereira, no qual vocês se classificaram matematicamente. A gente tem imagens, inclusive, do vestiário, que os jogadores comemorando, falando, a galera de Taubaté pode soltar aí pra gente, enquanto a gente vai comentando isso. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo, dessa garra dos jogadores contra o São José Futebol Clube. Andrés, nem é porque foi contra o São José, é que a equipe veio oscilando no meio do campeonato, eu sempre descia para conversar com eles, cobrava realmente um pouco mais de atitude, porque quando se montou a equipe, eu vim aqui antes de começar o campeonato, falei que era uma equipe competitiva. Quando fui pedir para empresários, conversar realmente até mesmo com o prefeito, perguntou se ele não ia passar vergonha, eu falei que não ia, que a equipe era competitiva, daqui a pouco começou a oscilar, também vieram cobranças. Nossa, você não falou que a equipe era competitiva? Muitas contusões, né? Troca de técnico, do preparador físico. Tudo isso, então eu tive que compartilhar com os jogadores a pressão que eu também estava recebendo, só que não tinha, em nenhum momento, eu tinha perdido a confiança neles. Só que não adiantava eu confiar neles se eles mesmos não confiassem e não me desse, né, um respaldo dentro do campo. Então foram algumas conversas muito boas. Eles também assimilaram isso, se reuniram também e a partir da partida com o Votuporanguense, realmente a gente sentiu no ambiente que a equipe começou a ficar muito focada, realmente se fechou, então é prova disso, é como a equipe está chegando, jogando bem e com certeza também a chegada do Ito, né, soube a parte tática, técnico da equipe, conseguiu realmente Pegou também... o time na fogueira e conseguiu ajeitar, né? Pegou uma situação muito difícil. Em cima disso, Gilson, me permita voltar um pouquinho só. Por que você acha que não deu certo com o Edson Vieira, que tinha todo o credencial ali de vocês, de todo mundo para acertar? Quando o Edson chegou, tanto que o presidente, né, era o nome que a cidade... Era unanimidade na cidade, o presidente queria, eu batalhei também pelo nome dele. Só que a gente tem que agradecer muito o Edson, porque o Taubaté estava sem credibilidade de trazer jogadores. Pelos últimos anos, muito difíceis que enfrentou o Taubaté, então os jogadores estavam com medo de vir e receber, se iam receber em dia ou não, se iam receber o salário. Então a presença do Edson trouxe esses jogadores. Ele ajudou a montar realmente, então vieram muito na confiança do Edson, né, na confiança que tinham também em mim. Então ele foi importante, montou uma equipe, que eu falei, competitiva. Que embora, é essa equipe agora que está funcionando. Embora no meio do campeonato muitos acharam que não era, mas eu tinha certeza que era. E ajudou muito nisso, só que daí teve um momento do campeonato que a gente percebeu, claro, ele sofreu com as lesões, né? Muitas lesões. Os jogadores principais dele também não estavam machucados, só que chegou um momento da competição que a gente sente que não ia conseguir tirar mais os jogadores. Então, realmente, às vezes era um momento de mudança, né? Conversamos com ele e daí veio o Ito, acho deu um choque nos jogadores também e acabou dando certo. E funcionou. E, se Deus quiser, vai continuar funcionando. Ó, daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo aqui com o Gilcinho, gerente de futebol do Taubaté. Você de Taubaté pode participar aqui no nosso programa pelo facebook.com/os donos da bola vale. Daqui a pouquinho tem basquete de São José, tem surf e muito mais informações para você que nos acompanha. A gente volta já.